que a estreia do Brasil foi medonha contra Marrocos. O problema não é o empate. O problema é como foi o empate. Como foi o empate é que gera muitas dúvidas. Sim. E aí você recorre a quem? Tem que ter o Endrick entre os titulares. Que deu o Neymar para dar mais qualidade. Por isso que e aí a gente isso. já pode entrar nesse segundo nome que você citou, né? Porque eu vi muitos movimentos também de colegas que estão lá nos Estados Unidos que começaram a tentar criar uma narrativa sobre o Endrick. Ah não, o Endrick ele não está tendo oportunidades porque o Endrick não ajuda a marcar. Porque o Endrick não pressiona lá em cima. Eu falei, nossa, estranho, porque o Endrick que eu conheço, ele faz exatamente tudo isso. Fui buscar os números do Endrick na temporada de forma defensiva. Curiosamente, os números do Endrick são melhores do que todos os 3 atacantes titulares da seleção brasileira. Ele tem o mesmo nível de interceptações do Rafinha, rouba mais bolas no campo de ataque que o Rafinha. Tem quase o triplo de interceptações do Vinícius Júnior, rouba mais bolas no campo ofensivo do que o Vinícius Júnior. Dos 3, ele é o que menos sofre dribles na temporada. Então como é que ele não marca? Se todas as estatísticas, todos os lances do Endrick mostram que ele é melhor do que os outros nesse quesito. Aí agora, já que não colou esse discurso que ele não marca, porque quem conhece o Endrick desde que ele surgiu no Palmeiras sabe o quanto ele é um cara aplicado taticamente, o Endrick ele perde o foco dentro das partidas. Então, criam narrativas, né? Não, pra justificar daqui a pouco eu falo, que o Endrick ele só tem 1,70 m, ele não pode ser centroavante. Então toda hora cria uma narrativa pro moleque. Mas eu concordo, com o atual time do Ancelotti, não tem que jogar o Endrick, não tem que jogar o Vini, não tem que jogar ninguém. Como assim? Primeiro o Ancelotti ele tem que mudar o time inteiro, porque se ele continuar com essa formação que ele estreou contra Marrocos, o Brasil não vai ter time, vai ter 11 caras em campo e esses 11 caras não vão fazer nada, porque o Ancelotti, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, ele não fez um time. Ele colocou 11 caras em campo, ele não montou um time. Eram 11 caras de amarelo contra o time de Marrocos. E esses 11 caras de amarelo não conseguiram fazer absolutamente nada, com exceção ao gol do Vinícius Júnior, que deu empate para a seleção brasileira. Então, nisso que o Ancelotti falou de mudar o time, de pensar numa nova formação, tomara que ele use esse longo período de treinos que a seleção tem, praticamente uma semana cheia de um jogo até outro, para modificar a forma de jogar e finalmente ter um time em campo. Por mais que o adversário seja fraco, por mais que o Haiti seja uma seleção extremamente inferior a Marrocos, tá aí o momento de você colocar um time em campo. Não colocar 11 pessoas dentro de um gramado, mas um time com ideias, um time que funcione para golear o Haiti e ter um time para jogar contra a Escócia, para dessa forma chegar ao mata-mata com um time consolidado, porque por enquanto ele tem 11 jogadores, ele não tem um time à disposição. Por isso que hoje, se é para colocar o mesmo time que ele colocou em campo, a mesma ideia que ele colocou em campo, pode jogar Endrick, pode jogar Luiz Henrique, pode jogar Rafinha, pode jogar Vini, pode jogar todo mundo. Ninguém vai fazer nada, porque hoje a seleção brasileira não é um time, são 11 caras em campo e nada mais. Entrando nessa seara do Endrick. É muita desculpinha, cara. O Endrick tem o que a seleção precisa. O Endrick tem gol, o Endrick tem personalidade, o Endrick é jogador. E a camisa da seleção não pesa nele. Por isso eu queria perguntar para vocês. Nenhuma camisa pesa. O garoto conduziu um time do tamanho do Palmeiras para um título brasileiro. Sim. O garoto chegou no Real Madrid e quando ele entrou ele correspondeu. Agora, se tem algum outro problema que ninguém vem publicamente para poder falar, precisa ser esclarecido. Agora, o que ninguém está concordando é o garoto não ter oportunidade. E essa desculpa de que ele não marca, ele não pressiona, ele perde o foco dentro do campo. Soler deu números aqui, pô. E a gente vê na prática. A gente vê na prática totalmente o contrário. A gente vê na prática totalmente o contrário. E a desculpinha de ser muito novo, o nosso excelente plantão Lucas Escorcio mandou uma informação aqui, colaborando com o nosso debate. O Mbaye, jogador da seleção de Senegal, que fez um golaço, ele deixou o Théo Hernandes no chão. Ele humilhou um dos principais jogadores da seleção da França e um dos principais jogadores dessa geração francesa, falando de defensores. Ele, marcando o gol, chegou a uma marca histórica de ser o 4º jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo, com 18 anos e 148 dias. Então essa desculpa de ser muito novo, gente, já não vale mais para o futebol atual. O Endrick precisa ter oportunidade, o Endrick tem que jogar. E se não jogar, que justifiquem por que não jogou, então pelo menos tragam a transparência.
eu não gosto do jogador. Então vai pra coletiva e fala que não gosta do jogador. Não foge da pergunta. Agora, não jogar o Endrick pra poder jogar o Rafinha, que na seleção brasileira não dribla ninguém. O Igor Thiago, com um baita de um cinturão de concreto, que não conseguiu dominar 2 bolas pra sair na cara do gol contra o Egito, em amistoso, ele não rendeu em amistoso, vai render na Copa do Mundo? E deixar de fora um garoto que quando jogou correspondeu? Repito, marcou gol contra o Egito, salvou a seleção de ir mais pressionada para a Copa. Marcou gol contra a Espanha, um baita time da Espanha, que no primeiro tempo estava humilhando o Brasil, massacrando o Brasil. Dani Olmo, Lamine Yamal, enfim. E marcou contra a Inglaterra, que também é uma baita geração. Então não existem mais desculpas. As desculpas já estão se esgotando para não dar oportunidade para o Endrick na Copa do Mundo. O Kibai mandou um superchat pra gente aqui, muito obrigado. Ninguém do grupo gosta do Endrick. Ô Soler, queria que você falasse, você conhece muito bem o Endrick. Isso é mais uma mentira, mais uma narrativa, mais né? uma falácia. É só você, meu caro amigo, ouvir atentamente o trabalho brilhante feito por Marco Belo e Leandro Boldaquian, que todos os dias vão aos treinos da seleção brasileira. Todos os dias o Marco Belo, quando entra aqui para falar do Endrick, ele fala o quão entrosado ele é com os jogadores, o quanto ele brinca com os outros, o quanto os outros brincam com ele. Então, de novo, é uma tentativa de uma narrativa para explicar o inexplicável do porquê ele não joga. Então vamos parar de criar historinha, criar mimimi, criar chorinho de coisa que não existe, meu amigo. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Agora fala um pouquinho da personalidade do Endrick. Você viu esse moleque nascer no Palmeiras. Porque assim, ele veste a camisa da seleção e joga como se estivesse jogando uma pelada aqui com o time da TMC. Com a mesma personalidade e vontade. Ele foi criado assim, foi na base que ele adquiriu isso. Sempre foi assim, Soler? Ele é profissional desde os 15 anos de idade, né? E aí é óbvio, como qualquer adolescente de 16 para 17 anos, você se acha o dono do mundo. Você acha que tudo na vida você precisa fazer coisas além daquilo que deveria fazer. Tanto que em 2023 o Endrick passou por um momento de dificuldades em campo, onde ele ficou quase 3 meses sem marcar um gol. O que o Palmeiras fez para recuperar o Endrick? Assim como qualquer pai e mãe faz quando o filho não está bem na escola. Coloca no reforço, coloca num Kumon, podemos dizer assim. E o Palmeiras, entre aspas, colocou o Endrick num Kumon, colocou o Endrick num reforço. Para quem não sabe dessa história, depois convido a todos que estão nos assistindo, procurem uma entrevista que esse que vos fala fez com o pessoal do Centro da Coroa, que é um clube de várzea da Zona Norte de São Paulo. Quando o São Paulo virou as costas, isso vale a gente lembrar também, o Endrick nunca foi da base do São Paulo. Ele jogou partidas de um projeto que era do São Paulo, por isso que ele usava o uniforme de São Paulo. Ele foi recusado no Santos também, né? Quando ele foi fazer o teste no São Paulo, ele passou no teste, só que o São Paulo não quis ajudar a família dele, não quis ajudar especificamente o pai dele para dar uma ajuda de custo à família. Então por isso que depois ele pinta no Palmeiras e o Palmeiras vai lá e oferece um emprego para o seu Douglas, o pai do Endrick, que hoje até está trabalhando com futebol, está trabalhando como empresário. Então, quando o Endrick ainda estava aqui em São Paulo, antes dele chegar ao Palmeiras com 8 anos de idade, ele começou a jogar nesse Centro da Coroa, que é um dos principais clubes formadores de jogadores que distribui atletas para os principais clubes de São Paulo. Só para a gente ter noção, o ataque do Estrela da Coroa, naquele momento, do Centro da Coroa, melhor dizendo, naquele momento era Endrick, Riquelme Felipe, hoje também no Palmeiras, e Ian Francisco de São Paulo. Esse era o trio de ataque do Centro da Coroa na categoria Sub-11, quando o Endrick aí já estava no Palmeiras. E aí com 16 anos, o Endrick em 2023 estava meio espalhafatoso, podemos dizer assim, e o Palmeiras o colocou lá no Centro da Coroa para fazer um reforço. Para quê? Você vai treinar na academia de futebol, vai acabar o seu treino, você vai lá jogar bola. Você vai lá pensar em futebol. Esquece o que está acontecendo fora, esquece rede social, esquece noite, esquece videogame. Noite que eu quero dizer que ele passava a noite jogando videogame. Não que ele ia na balada porque não tinha nem idade para entrar. Mas esquece fora do campo. Então o Palmeiras colocou o Endrick em 2023 para fazer um reforço. Você vai treinar aqui e vai bater bola lá. O que aconteceu depois com o Endrick? Campeão brasileiro, melhor do campeonato. Então, era uma criança de 16 anos que precisava ter a correção para voltar a ter foco no futebol. Depois disso, ele voltou a ter, depois, que é o natural, com 16 anos, você se perder, que você é criança virando adolescente, cara, querendo ser adulto, e não é adulto ainda. E agora, cara, com 19 anos, ele botou de novo. O Lyon
tava no meio da tabela. Ele colocou o Lyon de novo numa Champions. Há quanto tempo o Lyon não ia pra Meteu uma gol Champions? no PSG, Exatamente. dançou. Então, o moleque ele tá preparado para qualquer coisa. Sempre foi assim. Sempre foi um cara preparado para o mais alto nível. Desde os 15 anos ele já trabalha como um profissional.